Na vida não dá para ter tudo não. E na mecânica quântica também não adianta querer saber onde uma partícula está e ao mesmo tempo a velocidade em que ela se movimenta. Hoje a gente fala do princípio da incerteza. Vamos lá? Lembra que semana passada a gente falou do de Broglie? Ele disse que a matéria se comporta ao mesmo tempo como onda e como partícula e até desenvolveu uma equação para demonstrar isso. Comprimento de onda é igual à constante de Planck dividida pela quantidade de movimento da matéria, e a quantidade de movimento da matéria é definida como massa multiplicada pela velocidade. Lembrou? Mas a equação do de Broglie traz uma contradição. Se eu penso na partícula como uma onda, eu não consigo localizar exatamente onde essa partícula está no meio do movimento dessa onda. A partir disso, o físico Heisenberg teve uma ideia, enquanto trabalhava como assistente do Niels Bohr, aquele do princípio da complementaridade que a gente já falou aqui. O Heisenberg disse o seguinte: quanto mais eu sei onde a partícula está, menos eu sei a velocidade dela e vice-versa. Esse é o princípio da incerteza, então vamos entender como é que ele chegou nisso. Para a física clássica, essas ideias da mecânica quântica, de que a maneira como os elétrons e átomos são ao mesmo tempo onda e partícula, não tem o menor cabimento. Mas acabou sendo uma ideia da física clássica que ajudou Heisenberg a desenvolver o princípio da incerteza. É que na física clássica existe um jeito de localizar uma onda no espaço, só que para isso precisa pegar várias ondas de velocidades diferentes, somar todas elas, juntando tudo num pacote de ondas. Então, quanto mais certeza eu quiser ter de onde a onda está no espaço, mais ondas com velocidades diferentes eu preciso somar. Mas aí, se eu somo várias velocidades de ondas diferentes para saber a localização, a velocidade fica menos precisa, né? Porque eu tenho várias ondas aí levando em conta. Agora, se eu tiro ondas dessa soma, eu fico com menos certeza de onde a onda está, mas tenho menos ondas nessa soma de velocidades, o que me deixa com velocidade mais precisa. Quanto mais eu sei sobre velocidade, menos eu sei sobre localização. E Heisenberg calculou o valor dessa incerteza. A incerteza da quantidade de movimento multiplicada pela incerteza da localização é igual ou maior do que a constante de Planck dividida por 4π. Quer um exemplo? Então vamos lá. Olha para algo que está perto de você para medir a posição do objeto. Vamos supor que seja um sofá. Você vê o sofá porque fótons, partículas de luz, estão batendo nele e saltando de volta, indo até seus olhos. E esses fótons batendo e voltando para os seus olhos não interferem em nada no sofá, porque as energias dos fótons são muito menores do que a massa do sofá. Agora, se você for observar coisas bem menores, um elétron, por exemplo, é diferente. Para observar e medir a posição de um elétron, você pode jogar luz, fóton, né, ou alguma outra partícula, para observar como é que ela retorna depois que bate nele, que bate no elétron. E aí vamos pensar que é um fóton que você vai jogar, né, no elétron. Quando esse fóton bate no elétron, transmite quantidade de movimento para ele, ou seja, altera a informação que eu queria saber. Só de observar o elétron, eu altero a velocidade dele. Isso recebe o nome de efeito do observador. O próprio ato de medir algo do objeto pode alterar o objeto. Por causa dessas ideias do princípio da incerteza, na mecânica quântica, os resultados de algumas medições nunca vão ser totalmente exatos, vão ser sempre probabilidades. Na física clássica, se eu quero medir a posição e velocidade de um carro, por exemplo, lembra daqueles exercícios clássicos das provas? Eu acho um resultado certo nesse caso. Agora, na mecânica quântica, se eu quero essa informação de um átomo, o que eu descubro são possíveis resultados e também as probabilidades de esses resultados aparecerem em experimentos. No fim das contas, isso significa que não importa o que a gente faça, algumas coisas a gente não consegue medir com precisão total. Ufa, respira fundo, semana que vem tem mais. Até!